Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio de Mulher para Mulher Pode. E hoje temos um episódio super especial. Vamos falar aí sobre um tema bastante interessante. Eu estou aqui para aprender. Estou disposta aqui a aprender muito sobre idiomas. Nós também vamos falar hoje sobre idiomas, traduções, tudo que diz respeito a esse universo e de uma língua especial. Gente, confesso a vocês que a história da mulher que iremos trazer hoje, ela já está aqui comigo, é uma história inspiradora, curiosa, bastante interessante. E quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Quero aqui agradecer a Chaco. Hoje tem inauguração de novo espaço. Quero aqui agradecer a Fertisol Energias Renováveis. Quero agradecer a Ana Karenina, que é maquiadora, visagista. Hoje o assunto tá super especial. Hoje também vamos falar da marca dessa empresa, já adiantando também que é nossa patrocinadora, com esse episódio aqui é especialmente patrocinado e apoiado pela Expresso Traduções e Serviços. E hoje a gente vai bater um papo com a CEO dessa empresa. Estou aqui com a Juliana, e ela que é CEO da empresa, vai falar muito a respeito. Quero saber como foi que a empresa surgiu, por que essa paixão, já adiantando aqui, para quem está nos assistindo pela língua italiana, tem uma história por trás disso. Estamos aqui com ela, é um prazer tê-la aqui conosco. O prazer viu? É meu, Andressa. E obrigada, né, pelo convite, por essa participação e oportunidade de fazer esse universo mais conhecido, porque muita gente ainda tem dúvidas, curiosidades. Tradução, tradutora, como assim, né? Ficam na dúvida sobre aspectos desse tipo de serviço e da minha empresa especificamente. Então, obrigada pela oportunidade de esclarecer isso para o pessoal. Juliana, mas conta um pouco aqui pra gente sobre sua história com a Itália e a língua italiana. Foram fundamentais e decisivas para você trabalhar com o que trabalha hoje. Conta aí um pouco pra gente da sua história. Vamos lá, né? Uma história rica, porém vou começar aqui a sintetizar. Quando eu tinha 10 anos, eu fui obrigada, vamos dizer assim, a aprender, porque minha mãe casou com um italiano. Então, eu não tinha, né, antes disso, nenhuma expectativa de aprender nada. Só estudava inglês na escola, normal, como todo mundo, né? Também, Bem básico. É, bem básico, isso mesmo. E aí, depois, né, minha mãe casou, então, com um italiano. E logo de início, né, tivemos algumas barreiras. Eu não fui de imediato. Passei um ano, né, longe da minha mãe, porque não se sabia direito qual a documentação correta que ela precisava para poder me levar para lá. Então, meus documentos vieram e foram de volta para a Itália 3 vezes. Nossa, 3 vezes. Até que minha mãe decidiu arriscar e pensou, eu vou então para o Brasil para tentar ir lá no consulado pessoalmente para ver essa situação e conseguir trazer. E aí, depois de um ano longe da minha mãe, foi que isso foi possível. E quando eu cheguei na Itália, Andressa, assim, eu não sabia dizer nem bom dia, né? Nem buongiorno. Não sabia nada, né? Não fui preparada para isso. E aí, chegando lá, eu já tive também essa dificuldade da língua, né? A barreira da língua, fora a barreira da cultura, que é outra cultura. Então, assim, eu fui morar Totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente, Sim. Né? E você era uma criança. Correto, né? Quando eu fui, né, eu tinha 11 anos e pouquinho. E, para mim, por exemplo, a comida já foi uma barreira também. A minha mãe tinha que fazer coisas parecidas com o tempero brasileiro para eu poder comer. Você não gostou da comida de lá? Não gostava, apesar da pizza ser boníssima, né? Mas, no início, para mim, foi
uma barreira, É um né, que eu choque tive de que- cultura, né? Por você ser muito jovem, não ter sido preparada para aquilo, era tudo muito novo. Correto, isso. E aí, já também lá na escola, né, tive outra questão, que não queriam me aceitar na escola, né? Meu padrasto precisou ir brigar mesmo, Nossa. de verdade, para que eu fosse aceita, porque, assim, o município que eu fui era um município bem pequeno, Telgate, que fica na região norte, né, próximo ali Milão, na província de Bérgamo. E lá, praticamente, minha mãe e eu fomos as primeiras estrangeiras no local, então o pessoal ainda não sabia como lidar muito com a gente. Então, na escola, eles não sabiam como me encaixar na escola. Então, a primeira coisa que eles disseram, não podemos matricular. Mas aí meu padrasto foi lá, discutiu, ele disse, eu pago imposto e a menina vai estudar sim, essa é a escola do município. E ele foi bater o pé até que realmente ele conseguiu minha vaga e eu comecei a estudar, sem saber nada, assim. E aí, graças aos professores lá que me deram muita atenção depois, né? Então, essa foi a primeira barreira, mas logo depois eu comecei a ser aceita pelos professores. Os professores se uniram realmente para me fazer aprender. Cada um na sua área, né? Então, quem era de educação física ia me explicar o corpo humano, nome de esporte, essas coisas. Cada um adaptava o seu contexto, a sua disciplina para me ajudar. Isso foi muito bom. Mas eu já tive outro problema também em relação aos colegas, aos pais. Eu não era aceita, né? Então, sofri muito bullying. Foi um período muito desafiador. Na época que não se falava de bullying. Exato. Agora, há um pouco tempo que eu sei o que eu sofri, né? Porque não tinha esse nome. E na escola, os pais não queriam que eu sentasse do lado de meninos, principalmente, né? Pais de meninos não queriam porque brasileira, né? Mulher brasileira, então tem um certo preconceito. É mesmo, Juliana, mesmo você sendo criança. Mesmo sendo criança, para você ver. E isso a gente pensa que é surreal, né? A gente pensa que não acontece. Mas você pode Correto. falar com propriedade, porque Sim. você viveu, viu e Isso. viu que as pessoas de fora, as pessoas fora do país têm essa visão do brasileiro, da brasileira, né? Isso. Pelo menos na época. Sim, na época era isso, né? E tinham coisas do Brasil que eu só fiquei sabendo lá, vendo Qual era o televisão. ano, Juliana? 1998. Então, tinham coisas que passavam na televisão, né? De pessoas na favela tomando sopa de papelão que eu nunca tinha visto aqui, né? E lá eu via essas coisas do Brasil. Então, também a questão que eles tinham na época, porque hoje está mais assim, vamos dizer, é mais globalizado pela internet, Pela tudo internet. conhecimento, né? A informação tá mais acelerada, o pessoal tem mais acesso. Sim. Naquela época, só quem praticamente viajava E que era o que tinha. a mídia propagava, né? O que a Correto. mídia, os canais, O que o passava que eles queriam. Na televisão, que era, então, isso, né? O que passava lá era fome, era essa questão de mulher, né? Estar nua no carnaval, futebol, e era isso, né? Então, tinha essa visão. Eu não sei dizer no momento, né? Mas eu acredito que isso tenha mudado, até porque a Itália se tornou um país muito mais acolhedor em termos de imigrantes. Porque a gente ouve, assim, pessoas do nosso convívio, tenho pessoas da minha família também, que hoje moram na Itália. Ficou algo mais comum. Sim, isso, correto. Hoje em dia está... Então, pode ser que tenha mudado, né? Eu espero que sim, né? Porque ninguém merece passar por situações como essa. Né? Eu, inclusive, dizia para minha mãe que eu ia fugir de casa. Minha mãe ficava super preocupada porque eu chegava da escola e ficava sozinha em casa. Então, imagina a cabeça de uma mãe, né? Hoje eu sou mãe e entendo, né? Se meu filho dissesse um negócio desse, eu ia ficar desesperada. Né? Então, ela trabalhava tensa porque ela pensava que podia chegar em casa e eu não estar. Porque eu dizia que ia fugir, que eu ia pegar um navio não sei onde, né? Cabeça de criança.
e que eu ia fugir de lá porque não aguentava. Você morou quanto tempo na Itália, Juliana? Eu morei 3 anos e meio. Uhum. E nesse período, né, eu comecei a fazer as amizades bem próximo, eu vim embora. Aí você contou aí sobre os desafios que você vivenciou lá. Mas quando foi para vir embora? Você queria vir embora? Não. Olha só, eu tô perguntando isso porque eu sei, conheço da história dela e eu soube também nos bastidores aqui que quando foi para ela retornar ao Brasil, ela não queria vir embora, não. Correto. Exato. Porque com toda essa dificuldade que eu tive para conquistar as amizades, né? E aí eu vou te contar algo bem específico, né? De uma memória que eu tenho, né? Ligada que, assim, para mim... fez toda uma reviravolta, deu uma virada de chave, porque assim, eu era treinada por meu padrasto a não me submeter, né, na escola, porque ele falava assim, olha, os italianos, se você não se impor, não se posicionar, eles vão pisar em você. E aí ele fazia isso comigo, né, para me treinar, porque ele via que eu sofria muito na escola e não tinha amigos. Sim. E então, ele me falava sempre isso e me treinava uma frase específica, que ele disse assim, olha, quando eles vierem falar com você e perguntar alguma coisa, você tem que dizer assim, não te interessa. Que não é da sua conta, tipo isso, né? Bem, de uma forma bem grosseira. E eu ficava treinando aquilo mentalmente, né? Esperando um momento específico para usar essa frase. Sim. E aí, teve um momento... Lá, escolas costumam competir, né, de trimestre em trimestre com outras, né, em relação a esporte. Eu fui correr, que era a única coisa que eu sabia fazer. Sempre fui negada para essa parte do esporte. E aí, a professora tinha falado, todo mundo leva, né, água e leva uma toalha, porque, né, vocês vão suar, vão precisar. E eu, no dia, levei minha mochila, né, normal da escola, e todo mundo levou outra mochila pequena. Então, todo mundo ficou me olhando meio torto, né? Aí eu, fiquei como eu sempre ficava, sozinha, isolada lá, até que se aproximou uma colega da turma. E ela ficou olhando, aí chegou para mim e disse assim, todo mundo trouxe uma mochila pequena, você trouxe a mochila da escola, o que você tem aí dentro? E aí, eu respirei fundo. Usou a frase. Foi, eu olhei para ela e falei, não te interessa. E ela, né, ficou assim, em choque no início. E aí, começou a conversar comigo. E aí, eu disse, olha só, a estratégia do meu padrasto funcionou. E deu certo. Deu certo. E depois daquele dia... ela começou a trazer as amigas dela para conversar comigo, né? Pronto, foram assim... Minhas primeiras amizades surgiram daí. De ser maltratado. Exato. Não ser cordial, não ser educado. E assim surgiram as amizades. Foi. Então, quando eu vim embora, né? Assim, nossa, foi tão suado eu conquistar cada amiga, cada amigo. E aí, eu vou ter que abandonar todo mundo, ainda mais o período de adolescência, né? Que você tá ali, é onde você cria as raízes das amizades. Então, só que aí eu não tive escolha mais uma vez, né? Eu sou filha única da minha mãe. E ela passava muito mal na Itália, questões de clima mesmo. Sim. Tinha problemas de saúde. Meu padrasto, era o sonho dele vir para o Brasil. Ele disse, não, um dia que eu me aposentar... a gente vai morar no Brasil. Eu tenho esse sonho. E aí, eu tive que vir, né? Junto. Basicamente. Depois, quando você veio, depois, em algum outro momento, você retornou para a Itália? Voltei de férias só, né? Voltei com meu padrasto, voltei com minha mãe também. E voltei também sozinha, né? E, assim, sempre que eu vou, é um problema para... me distribuir entre as pessoas, porque todo mundo me quer um pouquinho, né? Então... Você construiu muitas amizades. Construí, graças a Deus. Foi difícil, mas deu certo. E me conta aqui uma história. Você contou sobre a sua história, sobre os desafios que você vivenciou lá na Itália, mas tem alguma coisa, alguma memória afetiva
que uma história especial que marcou a sua vida lá? Teve essa, né, que eu falei da questão do bullying, Sim. que foi muito importante eu ultrapassar essa barreira, assim. Eu ligo muito essas memórias às próprias amizades que eu tenho, né? Uhum. E aí eu tenho memórias específicas das viagens que eu fazia pela escola, né? Lá a gente viajava muito pela escola, então eu fui a Veneza, Pisa, Esses passeios da escola eram legais, né? Florença, isso, com certeza. Chiques e legais. E teve uma que marcou muito, que a gente foi numa ilha chamada Ilha d'Elba, que é onde Napoleão Bonaparte foi exilado. Sim. Então, eu conheci a casa do Napoleão Bonaparte lá, foi muito interessante. E eu lembro que para chegar lá no topo, onde a gente ia se hospedar, que o hotel era no topo, né? Eu sofri muito com vertigem. E todo mundo meio que me acolheu, né? Porque eu tava com muito medo. Eu via as pedrinhas caindo lá, né? Aquelas estradinhas assim, né? Lá na Itália tem muito, né? Muito local assim. As estradinhas e não tem nenhum amparo, assim. Você vê as pedrinhas caindo lá quando você passa, né? E essa foi uma viagem bem marcante que eu fiz pela escola. Agora vamos dar sequência aqui para as perguntas e vamos falar agora sobre empreendedorismo. Sim. A gente já sabe que o que você empreende hoje, o que você trabalha hoje, teve uma grande influência da sua história de vida, como você bem falou. Então, para a gente chegar falando da sua empresa, tem que contar da sua história de vida, porque tem tudo a ver. Tem tudo a ver, o seu storytelling, né? Verdade. Mas mais a fundo nessa parte do empreendedorismo, qual foi o momento decisivo, Juliana, da sua vida que você viu? Tenho que trabalhar com tradução. Não foi algo tão proposital, sabe, Andressa? Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Eu tive uma oportunidade e eu aproveitei. Porque, assim, quando a gente veio para o Brasil, né, eu ainda era adolescente e eu comecei a ensinar. Né? Dava aulas de italiano para vários públicos específicos, ou que queria viajar, ou que queria realmente cantar, entender música italiana. Tinham vários públicos que são específicos. Lindas. É, verdade. E eu ficava pensando, tá, vou fazer faculdade de quê? E aí eu com essa paixão, né, pela língua italiana, eu quis estudar algo que me levasse a praticar o idioma italiano, que eu usasse, né, o idioma italiano. Então, fiz testes vocacionais e sempre levava, assim, letras, pedagogia e turismo. E aí, dessas áreas, eu me identifiquei mais com o turismo, porque eu pensei, eu acho que eu vou usar mais línguas em turismo, porque eu vou ter mais contato com pessoas, apesar de ser muito tímida, mas eu sempre me desafiei, né? Então, eu fui para a Universidade de Turismo e lá conheci duas professoras que eram tradutoras de espanhol. E uma foi e falou, você não tem vontade de trabalhar com tradução? E eu, né, como é isso? Como todo mundo. Como é isso, né? Posso tentar. E aí elas me apresentaram, as duas eram sócias, e elas me apresentaram como que fazer para ser tradutora pela Junta Comercial do Rio Grande do Norte, então trabalhar com traduções oficiais de documentos. E aí eu comecei com elas inicialmente, né? Mas fazia isso como um hobby, eu não levava como um negócio. Né? Demorou muito, e isso foi em 2007. Né? Então, demorou, eu continuava dando aula de italiano, né? Eu lecionei na Wizard durante 10 anos, aula de italiano, e também em outra escola, que é a Madrelíngua, Centro de Cultura Centro de Cultura e Língua Italiana, o Madrelíngua, e dava aulas particulares também. Né? Naquela época ainda não tinha muito online, era presencial, tudo presencial. E eu fui me apaixonando também, além da língua italiana e a paixão por ensinar, também pela área de traduções. Porque eu comecei a ver que eu desburocratizava
situações ali para os clientes. Uhum. Clientes que necessitavam realmente, só pode, por exemplo, só pode casar se tiver a tradução, né? Se um italiano vem casar aqui com uma brasileira, só pode casar se tiver a tradução dos documentos dele. Então, eu ia, né, fazia esse serviço muito técnico, burocrático também. Muitas vezes até solucionando questões em cartório, acompanhando. No início, eu acompanhava até os clientes para resolverem essas situações em cartório. Não era só algo... tipo, tá aqui, recebi o documento, te entreguei. Né? Eu acompanhava muito o processo que os clientes estavam passando, até para eu entender, né, como que aconteciam, quais as burocracias e quais as necessidades específicas que os clientes tinham. Perfeito. Você falou aí na sua fala um ponto interessante. Você disse que o idioma era a sua paixão, você tinha facilidade com o idioma e que para você era um lazer, era um hobby, né? Acredito, por essa paixão. E você disse que não via como um negócio. Isso. Quando foi a virada de chave? Realmente agora chegou o momento de abrir uma empresa, de trabalhar com isso e fazer a minha paixão se tornar um negócio. Quando foi a virada de chave assim? Isso, numa necessidade. Porque meu esposo e eu estávamos querendo comprar um terreno e a gente se viu assim, de onde tirar esse dinheiro, né? E aí eu pensei, gente, eu posso divulgar mais o meu trabalho como tradutora, porque, né, eu já tenho conhecimento, tenho habilidade, todo mundo, né, elogia o trabalho e tudo. Chegou a hora de investir mais nesse negócio. E isso aconteceu final de 2015. Então, não faz tanto tempo, né? Embora eu já empreenda na área de tradução há 17 anos. Sim. E aí, em 2015, eu pensei, não, chegou a hora de a gente divulgar. E eu fazia isso no orgânico, né? Não se falava em tráfego pago ainda. Eu fazia isso manualmente no orgânico. Como? Eu ia lá no Facebook, me divulgava nos grupos todos de cidadania italiana, de documentação, de brasileiros no exterior. E assim eu fui alcançando um público maior, que não era o público só daqui do Rio Grande do Norte, porque aqui Brasil. chegou... Aqui até com a diminuição dos voos, né? Eu comecei a ter poucos serviços com o italiano, especificamente. Então, eu comecei a me divulgar nacionalmente. E aí, eu vi que isso acontecia muito bem, né? E que as pessoas aceitavam muito bem. E realmente... o início, assim, nessa virada de chave final de 2015 para 2016, eu tive tanto trabalho que aí foi nessa época que também veio o meu primeiro filho, que não foi planejado. Mas a gente estava tão empolgado, né, com toda essa situação de realmente de ver que o negócio estava fluindo, que outras coisas eu fui deixando de me preocupar. E aí veio um menino. Coisa boa. Foi até... Você só tem um filho? Tenho 2. Esse foi o primeiro, né, Léo, que hoje tem 7 anos, e quase 8. E depois veio o Joel, também, assim, os dois, no momento que eles vieram, eu digo até assim, que eu não consegui aproveitar muito a maternidade, no sentido da gravidez em si, de ficar... Porque foi o boom ali da sua empresa. Entendi. Exato, eu sempre estava trabalhando. Tanto é que, na maternidade, eu levei meu computador. Foi mesmo? Foi. Eu levei computador para ainda fazer coisas lá, porque tinha muita coisa, né, para fazer. E só eu que conseguia fazer, né? Então, na época eu não tinha funcionário nem nada, era eu presa mesmo, eu presa. No final ali, quando eu comecei, do 6º para 7º mês, né, como o meu trabalho é muito sentada, então eu tive problemas de inchaço, né, muito inchaço na perna, cãibra, coluna, essas coisas. E eu não conseguia mais dirigir. Então, quando meu marido entrou mesmo na empresa para fazer os trabalhos externos, que eu não tinha mais
como fazer. Então, ele sempre ia para cartório, ia fazer postagem, ia encontrar cliente. E hoje o seu esposo trabalha com você. Trabalha comigo também, isso. Ele se perdeu um pouquinho no meio do caminho, né? Ele começou comigo aí em 2016. Aí depois ele fez outras coisas e agora ele voltou. É a necessidade, né? É. A necessidade ali daquela situação que chama atenção na sua história da sua empresa. E Sim. quais os desafios que você enfrentou? Foram esses? A questão da maternidade foi um desafio? A maternidade foi um desafio, mas também não saber empreender, né? Como todo mundo, assim, como quase todo mundo. A gente vai com a cara e com a coragem. E vai aprendendo no meio do caminho. Isso. E no caminho a gente vai aprendendo, se aperfeiçoando e vendo, né, que não é tudo como a gente pensa. Então, a gente vai se moldando também a esse mercado, né, se moldando às situações. E aí, antes, era eu presa, como eu falei, né, e aí, nesses anos, a gente foi realmente abrindo a empresa com funcionários, então, contratações, e aí veio esse outro desafio de ter equipe. Né? Então, como liderar? A liderança é um desafio muito grande. Também, toda essa relação, aí tem o marketing da empresa, tem o financeiro da empresa, toda a parte da empresa, né? Que antes acontecia tudo junto com a figura Só única, você. só eu, que agora a gente tem que delegar, né? E então, esse é o sucesso do empreendedor, né? É delegar, porque você correto. tem que chegar num momento que, ei, eu não posso fazer Não, isso sozinha, eu não isso. consigo, eu não vou dar conta de fazer isso sozinha. E Exato. contar com pessoas, com as pessoas certas para lhe ajudar ali, para você focar sua energia naquilo que você é boa. Isso, corretamente. Show! E me diga aí, qual foi a sua grande conquista como empreendedora? Assim, qual foi o sonho que você conseguiu realizar graças à sua empresa? Olha, quando eu penso em sonho que eu consegui realizar, eu até não penso em algo material. Porque em material, assim, eu acho que o material vai e vem. É muito volátil. Né? Então, eu vi que o meu negócio realmente tinha a ver com dores das pessoas que eu conseguia solucionar. Quando eu entendi isso, né, que eu conseguia ajudar, que eu era uma pecinha-chave no início do sonho das pessoas, né, fazendo o exemplo da cidadania italiana. Né? Então, para a pessoa conseguir ser reconhecido como cidadão italiano, tem uma etapa que é a de documentação. Essa etapa consiste em ter toda a documentação adequada, mas também a parte de tradução e legalização, que isso, né, minha empresa faz. Eu e minha empresa, nós fazemos. E aí, quando eu comecei a trabalhar e ver que as pessoas conseguiam o tal do reconhecimento e o seu passaporte vermelho, que é um dos mais potentes do mundo, e elas me agradeciam, né? Então, a gratidão das pessoas em dizer, Juliana, eu consegui, você foi peça fundamental aqui no meu sonho, né? Vou sempre te indicar para outras pessoas, vou sempre lembrar. Então, assim, eu acho que isso não tem dinheiro que pague. É você pensar e falar, poxa, eu fui um instrumento para a realização do sonho daquela pessoa. Correto. E não só na cidadania, como também nessa questão, eu já ajudei várias mães brasileiras, como minha mãe, que estavam longe dos seus filhos, e eu uni, né? Então, através da informação correta que minha mãe não teve na época que aconteceu com a gente, né? Através da informação correta, através da documentação correta, então eu pude unir, né, mães e filhos. Então, assim, para mim, essa questão de realmente solucionar, né, esses problemas, de conseguir realizar os sonhos das pessoas, são as verdadeiras conquistas do meu negócio. E você já tinha me falado, Juliana, e compartilhando aqui para quem está nos assistindo, que você trabalha resolvendo, né, esses problemas em relação a isso, surgiu de uma dor que você enfrentou lá atrás. E que você comentou comigo que por
pela falta de informação que sua mãe não teve acesso, você não teve direito à cidadania italiana, né? Então, se ela Verdade. tivesse na época essa informação, hoje você teria. Correto. Isso, né? Então, foram duas dores. Essa primeira que eu fiquei longe dela. E a outra foi justamente essa. Várias pessoas diziam assim, porque minha mãe recebeu uma carta e ela tinha o direito à cidadania italiana. Eu, como menor de idade, teria entrado no processo dela e teria conseguido. E hoje eu Olha teria meu passaporte. Só que ela não teve informações corretas, então não sabia onde procurar. E as pessoas que chegaram até ela disseram, se você fizer o reconhecimento da cidadania italiana por naturalização, que é o termo, né, que é por casamento, você vai perder a cidadania brasileira. E ela, com medo, né, de perder, ela não fez o requerimento, então, por isso, hoje, eu não tenho direito, né? Eu só teria duas possibilidades, agora como adulta, que seria casando com italiano, mas não é o caso, porque eu já casei com um mineiro. E a outra seria eu morando 10 anos na Itália. Então, assim, hoje eu trabalho, né, enfrentando essa dor da minha, né, a dor pessoal que eu não tenho mais como, mas eu consigo ali fazer com que outras pessoas não passem mais por isso, porque além da minha experiência, né, que eu passei e sei como hoje eu tenho informação correta para dar e tenho o trabalho que eu faço corretamente ali de quais documentos, né, e a forma, a tradução desses documentos, a legalização deles. E trazendo essa educação, informação para as pessoas, né? Porque eu acompanho as suas redes sociais e você sempre traz ali, tem trabalhado muito em relação a isso, educando as pessoas do que pode, do que não pode, para onde deve ir, por onde começar, né? Correto. E, Juliana, você estava falando durante aqui o decorrer da nossa conversa, que antes, quando você iniciou, era tudo centralizado em você. Você tinha que fazer tudo, era você. Isso. E qual momento foi assim que você viu que eu não posso fazer tudo, e que você pensou assim em expandir o seu negócio? Quando você começou a delegar, você viu que estava indo para um outro nível e que era necessário delegar para expandir o seu negócio? Sim, foi em 2020, no início da pandemia. Conta aí pra gente. Olha só, e aí a gente tem até outra questão, porque teve gente que não acreditou que fosse dar certo, porque era o início da pandemia, ninguém sabia nada. O mundo estava né? vivendo um caos. Estava um caos. E assim, no decorrer dos anos até a chegada do Covid, a gente percebia que as pessoas necessitavam de outros serviços. Tinha muita gente que ligava para mim e dizia, Juliana, você também faz inglês? Você faz espanhol, francês? E eu, não, tá aqui o contato, né? E eu passava só contato, era passadora de contatos. E eu comecei a ver isso, que era uma oportunidade, né? Conversando com meu esposo, eu digo, olha, a gente pode, de repente, abrir futuramente uma agência de tradução para a gente trabalhar com outros idiomas, né? Além do italiano. E isso aconteceu logo na pandemia, porque no início ali, se vocês lembrarem, que eu acredito que muita gente lembra, começou o foco lá na Itália. A Itália foi um dos primeiros países em que paralisou tudo. E a maioria dos nossos clientes eram pessoas que iam para a Itália fazer a cidadania lá, fazer o pedido de cidadania lá. E com o lockdown, tudo, né, a gente meio que, assim, parou. Já em fevereiro de 2020, a gente não estava recebendo mais solicitação de orçamento e a gente ficou desesperado. Meu esposo estava, nessa época, ainda só comigo, né, na empresa, e os dois dependendo disso. Né? Até então, eu era MEI. E aí, meu marido trabalhava comigo, mas eu era MEI. Aí, nós pensamos, chegou a hora de tirar essa parte da agência do papel. Vamos fazer funcionar e vamos ganhar com intermediação de outros idiomas. Se a gente não chegar mais nada de italiano, pelo menos em outros idiomas nós vamos intermediar.
E aí, assim, em 6 de março de 2020, nasceu a Expresso Traduções e Serviços. Porque antes eu usava o nome só Expresso Traduções, né, mas como MEI, eu usava como nome fantasia, mas não era uma empresa legalizada, limitada, né? Então, a gente inaugurou ela no dia 6 de março de 2020 como empresa limitada, trabalhando não só com italiano, mas expandindo para inglês, francês, espanhol e alemão. E a gente faz outros idiomas também, conforme a demanda. A gente não tem parcerias específicas com tradutores de outros idiomas, porque é uma coisa esporádica, né? Às vezes acontece ali, vem um que pede a tradução de norueguês, de outro. Então, a gente não mantém uma relação mesmo, porque são coisas esporádicas. Aí, quando surge, a gente vai atrás do tradutor, verifica se está disponível, a gente consegue passar orçamento e faz. Perfeito. E assim, você é uma mulher inspiradora, tem vários insights dentro da sua história. E quando você analisa assim, sua história, tudo que você passou, desde a sua infância, adolescência, esse processo de voltar da Itália, tudo, a abertura de empresa, quais são as lições que você tira da sua trajetória empresarial? Primeiro, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu investiria mais no desenvolvimento pessoal. Eu acho que a gente cresce em níveis quando a gente aprende a lidar com algumas situações específicas que, se a gente não tiver inteligência emocional, a gente meio que trava, né? Então, uma das lições, né, que eu tiro é isso, que se eu pudesse voltar no tempo, eu investiria mais em mim, na minha comunicação, no meu desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que isso teria alavancado muito mais o meu negócio, né? Hoje já é uma empresa reconhecida, porém, a gente sempre sabe que pode melhorar. Então, isso. A questão, assim, da resiliência, né? A gente não pode travar com pequenos desafios. Sempre vão aparecer. Todos os dias a gente tem desafios para superar. Então, de não se limitar, né, de sempre ter a resiliência e continuar com calma, com paciência, com inteligência emocional, que vai dar tudo certo. E buscar, né, sempre fui em busca de conhecimento. Então, eu sempre tive fome do conhecimento. Então, isso me ajudou muito. Mesmo começando ali com uma aventura, como vamos dizer assim, né? Na tradução como uma aventura, porque não era um negócio que eu pensei assim, eu recebi esse convite, vou abrir um negócio. Não foi assim, como eu contei para vocês, né? Foi caindo a chave, né? Lentamente, com o passar dos anos, eu vi que essa paixão poderia se tornar um negócio e ser muito mais rentável do que eu imaginava. Então, de sempre buscar esse conhecimento, eu sempre fui atrás de como empreender, né? De como organizar o negócio, como organizar a empresa, como liderar, né? Como fazer o marketing da empresa, as finanças, saber separar o pessoal do profissional, tudo isso, né, tem me ajudado muito nessa jornada. E o que você falou aí, em relação se eu pudesse voltar atrás, eu teria investido mais em desenvolvimento pessoal, trabalhar a parte da comunicação, né? E isso que você falou é muito interessante, porque hoje se fala muito sobre isso, Juliana, sobre inteligência emocional. Certo, eu sou um profissional, eu estudei, me formei sobre isso, para ser técnico, mas eu preciso lidar com as minhas emoções. A vida do empreendedor é uma instabilidade. Um dia é uma coisa, outro dia é outro. Um dia acontece algo no mundo e aí isso pode impactar no seu negócio como foi, né? Como impactou. Então, você saber lidar com essas situações externas, você tem que ter um equilíbrio emocional, você tem que saber gerir as suas emoções. E essa parte da comunicação também, ela é muito importante, porque a comunicação, ela vai falar com o seu cliente ideal. Através da sua comunicação, você tem aí uma chave que você pode fazer chegar o seu negócio aí
para o mundo. Correto. Você saber comunicar de uma forma assertiva, atingindo ali a sua persona, o seu cliente ideal, é muito importante e faz com que aumente aí as suas vendas. E ainda mais hoje também falando de redes sociais, né? Que todo ano as métricas mudam das redes sociais. Hoje estamos aí no ano dos vídeos. Então, é muito importante você trabalhar a sua comunicação para você estar nas redes sociais falando do seu negócio, porque é uma expansão do seu negócio. Então, você tocou num ponto muito interessante e também é interessante falarmos para quem está nos assistindo que ainda é tempo. Correto. Nunca é tarde, ainda é tempo de você trabalhar o desenvolvimento pessoal, trabalhar sobre comunicação, saber como usar as redes sociais. Então, isso é muito, muito, muito importante. E continuando aqui, falando essa conversa que está muito boa, na sua visão, na sua experiência, qual a importância, Juliana, da tradução na era globalizada em que vivemos? Sim, a tradução ela é de fundamental importância. Ela consegue ali conectar culturas, conectar povos e ela expande negócios, né? Hoje está se falando muito na questão da internacionalização dos produtos, né? Hoje o mercado digital está muito forte e essa internacionalização, ela consiste em justamente pegar, vamos falando no mercado brasileiro, em pegar produtos, infoprodutos, cursos, mentorias e levar isso para o exterior. Você conseguir vender os seus produtos e os seus serviços no exterior através da internacionalização. Então, assim, isso vai acontecer através da tradução. Aí, algumas pessoas podem perguntar, mas a inteligência artificial não está fazendo isso? Sim. Né? De poder, de repente, você usar ali uma legenda já em outro idioma, ou você até conseguir sua voz, né? Você, sua imagem. Tudo. Isso, ser já falado em outro idioma. Sim, porém tem um detalhe. A inteligência artificial ela ainda não consegue captar todas as nuances de um idioma. Tem determinadas expressões idiomáticas, por exemplo, que ela ainda não consegue captar. Então, assim, quando a gente fala de um tradutor humano, né, de uma pessoa, a pessoa, ela consegue identificar melhor a cultura. Saber o que é gíria, a vivência, isso. Ela tem uma vivência maior dentro daquele idioma em relação à cultura, e aí ela consegue adaptar o texto, né? O texto, a fala, àquele contexto específico. E aí não vai ter o risco de você falar alguma coisa que não era para falar. Então, o pessoal que quer fazer a tradução aí no Google Tradutor, na IA, então não é 100% certo. Não. Então, não. ainda vão precisar de você. Correto. Eu acredito que o tradutor, a figura do tradutor mesmo, até possa ser substituída com mais facilidade, mas a do revisor, não. É importante falar isso para quem está nos assistindo, Isso, viu? então o revisor ainda tem um papel muito importante para determinados contextos, né? Para captar as sutilezas do idioma e conseguir ali passar a mensagem correta para o público. Porque, assim, a tradução você pode colocar na inteligência artificial, você não entende, né? Vai sair uma coisa assim, dá para entender, acho que tá bonito. Só que aí, na prática, eu já tive essa experiência subcontratando uma empresa, por exemplo, né? Eu passei por um problema, porque a empresa me prometeu entregar, né? Eu estava com muita demanda, um período de muita demanda e não estava conseguindo dar conta. E subcontratei uma empresa de tradução, revisão. Porém, eles não cumpriram o que eles falaram que ia fazer. Eles me entregaram praticamente a tradução feita na IA, né, no chat GPT. Que você, como profissional, conheceu na hora. Isso. E sem revisão. Então, assim, a IA, ela traduziu nomes próprios,
Por exemplo, então, Sim. João virou Giovanni, né? Que não pode, a gente não pode traduzir nome próprio. Né? Determinadas datas ela não reconheceu, então, a João, por exemplo, ele nasceu em 1800 e pouco, a IA colocou como 1900 e pouco, um erro gravíssimo. Então, tem muitas coisas assim, e até nomes de órgãos que a IA ainda não traduz. Até eu acho até engraçado, porque, por exemplo, cartório, a IA não traduz, ela bota cartório. Que no italiano vai ser o ufficio notarile ou o ufficio di stato civile. Ela não traduz, deixa lá cartório. Então, assim, tem coisas que ainda não dá para você subdelegar para a IA e achar que está perfeito, tá? Você realmente precisa que um profissional revise o seu texto para que tudo esteja conforme você precisa e não correr o risco de cometer gafes. Isso que você falou são os benefícios de uma boa tradução para as pessoas e empresas? Correto. Sim. As pessoas, elas, como benefício, a tradução, ela expande negócios, né, pro mundo. Né? Hoje está muito mais fácil você conseguir vender produtos, infoprodutos, traduzir livros e aí conseguir vender, né? Publicar eles no exterior. Então, são benefícios, sim, da tradução. Essa questão de você conseguir trabalhar, estudar e morar no exterior através de uma cidadania estrangeira. Então, a gente é especialista em cidadania italiana, né? Então, eu sempre vou puxar para o lado da Itália, que a gente traduz esses documentos para você realmente se tornar legalizado e poder residir em mais de 120 países, né, de forma legal, que o passaporte italiano permite isso, que você não precisa de visto, por exemplo, para ir para o Canadá ou para ir para os Estados Unidos. Cursar universidades europeias, trabalhar no exterior e receber em euro, né? Então, tudo isso são etapas que a tradução ela é fundamental, né, para você chegar lá. Eu tenho uma dúvida aqui, com base no que você falou. Você disse agora há pouco que a IA, você pode fazer tradução pela IA, pela inteligência artificial. Correto. Seria isso o principal desafio que vocês enfrentam, vocês que trabalham com tradução, ou tem outros desafios? O mercado está muito competitivo, embora muita gente ainda não conheça o mercado da tradução, mas para a gente que trabalha na área está muito competitivo. Um dos maiores desafios para a gente agora é preço. Tá? Justamente porque com a IA tem muitas agências que acabam diminuindo os seus custos e aí repassam, né, trabalhos. Trabalhos muito assim, olha, eu preciso dessa tradução aqui em 2 horas. Tem agências que conseguem cumprir, porque trabalham só com a parte de tradução e não fazem revisão. E aí o cliente acha que em todo lugar tem que ser assim, e não é. A gente, na nossa empresa, tem um trabalho minucioso de revisão. Então, trabalhos muito rápidos, a gente não vai conseguir trabalhar com aquela qualidade. Então, a gente nem faz. Né? A gente fala para o cliente, não tem como nesse prazo, tem um prazo mais específico que a gente possa cumprir, né? Em um dia útil. A gente trabalha um prazo mínimo que a gente costuma trabalhar é de 1 dia útil, já para que a gente tenha o tempo de fazer revisão. Porque com essa aceleração da inteligência artificial, tem muita gente, né, comprando lebre por gato. Entendeu? Então, tem muita gente que está indo lá na inteligência, entregando o trabalho, dizendo que está feito, como a gente passou pelo problema que eu falei anteriormente, né? E chega na hora, olha o risco. Se você for apresentar um documento, né, que ele está lá traduzido errado, seu nome está errado, tá tradução de uma data errada, você vai travar todo o processo que você tinha daquele sonho, do que você precisava, por conta de erros mínimos, às vezes, mas que são erros. Então, um dos principais desafios é
de desmistificar essa questão de que a gente consegue entregar muito rápido e por um baixo preço. Não. A gente vai ter que oferecer um serviço de qualidade. Para isso, leva um tempinho. A gente vai ter que fazer essa revisão bem minuciosa. Com base nessa sua experiência com tradução de muitos anos, teve alguma tradução que você viu assim que era complexa? Teve algum caso, uma situação assim? Tiveram já alguns casos, né? Principalmente quando a gente pega áreas específicas como medicina. Imagina você pegar uma receita ali, um laudo médico, né? Laudo médico, uma receita médica para traduzir e que é manuscrito. Né? Documentos manuscritos são os mais desafiadores, porque a gente precisa, além de entender a letra, né, entender de termos específicos. Então, muitas vezes, a gente perde muito tempo indo lá pesquisar o que é esse termo em português. E até assim, indo para a sua área do direito, né, eu traduzo muito documento também da área jurídica, divórcios, adoções, né? Então, tem termos muito técnicos que eu olho assim e digo, meu Deus, isso é o que mesmo em português? Né? E aí eu vou lá pesquisar em português para ver o significado, para poder encontrar o termo específico em italiano. Então, um trabalho também de pesquisa para a gente conseguir ali captar o sentido correto e traduzir no sentido correto também. Você falou, Juliana, ao longo da nossa conversa, quando eu perguntei se o empreendedorismo lhe ajudou a conquistar algum sonho. E você falou que trazer uma solução para o seu cliente e ele lhe dar um feedback de gratidão, isso significa muito para você. Isso é o sonho, é a sua realização. Correto. Mas tem algum caso em específico de algum cliente seu que ele chegou para você e narrou algum acontecimento da vida dele que o seu trabalho impactou na vida dele, assim, um caso especial? Eu tenho, Andressa, tem um caso bem específico que foi uma história muito diferente, eu jamais imaginaria. Teve um cliente que ele tinha problema mental. Na verdade, quem fez o serviço, quem contratou o serviço conosco, foi um amigo da família. E eu traduzi essa documentação, beleza. Um certo dia, isso foi logo no início do ano, 2021, dia 2 de janeiro, recebo uma ligação antes do nosso horário, que é 8 horas que a gente começa, né? E insistindo, o telefone, tocando o telefone da empresa e tanto insistiu que eu decidi atender. Quando eu atendi esse telefonema, era uma pessoa dizendo que tinha um rapaz perdido em São Paulo. E que o único contato que ele achou foi o da minha empresa. E queria saber se na minha empresa existia uma pessoa chamada Fulano, que era o cliente. Sim. Era o nome do cliente. Só que, assim, no momento eu não associei, né? No primeiro momento. Então, eu falei, não, aqui não trabalha, essa pessoa não trabalha aqui. Mas o que é, né? E fiquei curiosa, perguntando. E aí, ele falou, olha, tem um rapaz aqui, ele aparentemente tem algum problema, né, mental. E a gente não está conseguindo identificar nem o endereço da família, número de família, nada. A única coisa que tem aqui é uma pastinha com o nome Expresso Traduções e Serviços e tem escrito um texto aqui. Eu falei, o senhor pode ler qual é o texto, né? E aí porque a gente costuma mandar uma cartinha junto com a pasta do cliente, né? Quando o cliente tem documento físico, a gente manda uma cartinha de agradecimento e tudo. E nessa época a gente também mandava um brinde, que era um mini livro, que a gente mandava que a gente colocava uma frase lá para o cliente, bem personalizada. E aí, ele abriu e leu essa frase. E aí, eu disse, mas esse é cliente nosso. Né? E eu fui e falei, olha, é cliente nosso. Aí, pesquisei no meu computador e achei a documentação. E aí, eu vim entender que quem estava lá, perdido,
era esse cliente que era o amigo do cliente, na verdade, né? Que era o dono da documentação, que tinha problema realmente, ele tinha problema mental. E aí ele estava perdido em São Paulo porque aconteceu, depois eu vim saber a história, né? O que aconteceu. Basicamente, esse cliente, a irmã dele mora na Itália e queria levá-lo para passar um tempo lá. Só que chegando lá no aeroporto, a polícia não aceitou toda a documentação porque disse que faltava alguma coisa de renda, teve algum problema lá que eles não me especificaram, e que esse cliente não podia embarcar junto com a irmã dele para a Itália, isso lá em São Paulo, onde foi feita a conexão. A irmã seguiu sozinha, desesperada, não posso deixar meu irmão porque ele tem problema e tudo, ele não podia ficar desacompanhado. Meu Deus. E aí, ele ficou lá sozinho e ele saiu do aeroporto sozinho. A irmã embarcou, foi para a Itália. E a família não conseguia localizá-lo. E aí, um casal, passando por uma rua lá, viu, né, que ele estava... E aí, eu digo que é Deus, né? Que Deus usa pessoas para identificar. Porque, assim, como é que você está passando na rua e percebe... né, uma pessoa que está lá desorientada, ele estava junto com moradores de rua, numa calçada. Isso a polícia já estava fazendo busca e tudo por ele, porque a família a parte do Brasil já tinha acionado, mas ninguém conseguia localizar, até que esse casal, né, conseguiu localizar. E vendo que ele tinha viu que ele não era dali, que ele não pertencia àquele contexto de morador de rua, pegou ele, levou ele para uma lanchonete, começou a fazer pergunta, mas ele não conseguia se comunicar direito. E aí pediram licença, tiraram as coisas dele da bolsa e acharam a pasta da Expresso, né, com as traduções. E assim, eu digo que salvou a vida desse cliente, porque até o senhorzinho, ele falou, olha, eu não sei por quê, mas eu senti que eu tinha que ajudar esse rapaz. Eu vi que ele não pertencia àquele contexto, quis ajudá-lo e vi que realmente era uma situação bem atípica. Achei o seu número, eu disse, é a única pessoa que pode me ajudar, não tem outro número aqui. E dali eu fui atrás do amigo que tinha sido nosso cliente, né? E ligava para ele insistentemente, e ele não atendia, eu deixei mensagem, né? Porque esse rapaz estava lá e dependendo de alguém que fizesse alguma coisa para buscá-lo. E esse senhorzinho, ele me agradeceu muito. Ele disse, olha, obrigado por me ouvir, porque eu acho que se fosse outra pessoa, talvez, ligando, não fosse ouvir a história, já teria desligado. E no início, meu marido falou, o que é isso? O que é essa história? Desliga. Né? Desliga. Mas eu fiquei ouvindo e tentando entender até que a gente descobriu que realmente era uma pessoa que precisava de ajuda. E aí eu fui ponte nisso, além da tradução. Porque aí eu consegui falar com o cliente, né, explicar. Ele disse, Juliana, ele está perdido. Lá toda a família está fazendo busca, né? Toda a família está procurando ele, já foi acionada a polícia e tudo. Graças a Deus, né? E aí eu conectei os dois, né? Passei o telefone e tudo, e aí deu certo. Esse cliente, ele foi resgatado, graças a Deus, e encontrou pessoas que conseguiram ajudá-lo de forma eficiente. Poxa, Juliana, que história bacana, que história interessante, viu? Muito emocionante isso. Vamos agora para o quadro Desafio da Verdade. Eu vou perguntar aqui algumas perguntas para você e você não vai pensar muito e vai me responder aqui essas perguntas. Na lata, Na então. lata. Vamos lá. Tá pronta? Sim. Uma palavra que define Juliana. Calma. Um hábito diário indispensável. É a prática da fé. Uma inspiração na sua vida. Minha família, em primeiro lugar. Pode ser duas? Pode. Minha família e a fé em Deus. Um livro que todos deveriam ler. Vou compartilhar o livro que eu estou lendo e traduzindo, que é Dê o Seu All-in, da Daniela Lemos. Uma frase que guia a sua vida.
tudo posso naquele que me fortalece. Agora vamos já caminhando para o fim. Quais conselhos você daria para mulheres que estão pensando aí em empreender? Ter resiliência, né? Não desistir de primeira, você realmente precisa também se desenvolver no seu pessoal, porque aí o profissional vai ser consequência. E, assim, aprender de várias áreas, o conhecimento é fundamental. Então, sempre continuar estudando, né, procurando novos conhecimentos e se aperfeiçoando. E quem quer, para mulheres que querem empreender na área de tradução? Aí tem que ter habilidade em idiomas. Então, né, se você tem uma paixão por um idioma específico, corre atrás. Tem que, né, saber muito bem o idioma que você quer trabalhar e também o português. A gente pode, sim, ter nuances diferentes no falar, na pronúncia, mas a escrita, ela tem que ser bem feita. Agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para mulheres que estão nos assistindo. Uma mensagem, assim, um conselho. Gostaria, um desafio aqui. Que você falasse em português e depois você falasse em italiano esse conselho. Olha Topa? só, topo. Pois deixe aí um recado. Vamos lá, mulheres. Nunca desistam dos seus sonhos. Sempre corram atrás. Non rinunciare mai ai tuoi sogni. Corri dietro. Eita, arrepiei, viu? Arrepiei, que lindo. Deixa aí as suas redes sociais, fale aí como podemos encontrar a Juliana, como podemos encontrar Expresso Traduções e Serviços. Deixa aí, fale aí, convide as pessoas, mostre o seu trabalho. A gente já mostrou, né, gente, durante toda essa conversa aqui a respeito da história de vida da Juliana, a respeito do trabalho, mas deixa aí essa mensagem de forma direta. A Expresso Traduções e Serviços, né? Vocês podem acioná-la pelo WhatsApp, que é o DDD 84 31 900 191. O Instagram da Expresso Traduções é @expressotraducões, então sem cedilha e sem acento. O meu é @traducão italiano, então tradução sem acento e sem cedilha. Temos também o site, que é www.expressotraducões.com.br. E a gente, assim, está disponível, né? E, assim, de portas abertas mesmo, para poder entender o seu problema específico relacionado com documentação, seja ela para a língua italiana ou outro idioma, né? Como eu falei, a gente trabalha com inglês, francês, espanhol, além do italiano. Cidadania italiana, especificamente, a gente trabalha também reunindo, né, informações para poder orientar da melhor forma os nossos clientes. Então, aguardamos você. E quero agradecer a você que esteve até agora nos assistindo, nos ouvindo. Obrigada, obrigada por estar aqui, obrigada por essa companhia de sempre. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, aproveita e segue aí o nosso Instagram de Mulher Pode. Se você também ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve no nosso canal, vai nos ajudar muito. Curta, comenta, compartilha, divulga aí para as amigas. E até o próximo episódio. Beijos!